Se você tem acompanhado o noticiário da pandemia, já deve ter ouvido falar em um equipamento chamado ECMO. Aqui nos nossos jornais, nós já falamos sobre ele. E é um aparelho que funciona como um pulmão artificial e, com a pandemia, ajuda no tratamento de pacientes graves com a Covid-19. Um exemplo de um paciente muito conhecido que está usando esse equipamento é o humorista Paulo Gustavo, internado desde o dia 13 de março, em estado muito grave com a Covid-19. Sara Cardoso, nossa repórter, conversou com médicos e pacientes que usaram a máquina para tentar entender melhor a importância dela e como esse equipamento pode salvar vidas. Essa é uma ECMO, membrana de oxigenação extracorpórea, também conhecida como pulmão artificial ou coração artificial. Muitos passaram a ouvir mais sobre ela depois que o ator Paulo Gustavo, internado por causa da Covid-19, passou a utilizá-la. No caso de pacientes com pulmão comprometido, ela pode fazer o papel desse órgão enquanto ele descansa pelo tempo necessário para se curar. Ele funciona como uma substituição ao pulmão, falando em relação ao problema pulmonar COVID. Chega um momento que esse ventilador, a gente não pode estar ultrapassando o limite de pressão desse ventilador. E aí entra nesse contexto o pensamento em relação à ECMO, que a gente vai introduzir a ECMO, a gente vai puxar o sangue desse paciente, esse sangue vai passar por uma membrana que é o pulmão artificial, vai o quê? Vai botar oxigênio nesse sangue e tirar o gás carbônico e a gente vai injetar novamente no paciente esse sangue oxigenado. No SUS, poucos hospitais têm essa máquina, geralmente aqueles que fazem transplante de coração. Alguns convênios, planos de saúde, também não custeiam esse procedimento. E as famílias da maioria desses pacientes acabam pagando o custo, que é alto, fazendo vaquinhas para arrecadar o valor. Ou então recorrem à justiça. Foi o que fez a família da enfermeira Sueli, vítima da Covid-19, em novembro do ano passado. A advogada da família entrou com uma liminar na justiça para que o governo do estado se responsabilizasse pelos custos do tratamento. Agora, no dia 8 de abril, outro paciente também com Covid-19 estava internado em um hospital de Natal e foi transferido para Recife. O percurso inteiro foi feito com apoio da Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Nós avaliamos ele nesse hospital, havia essa indicação do dispositivo, porém, em virtude da pandemia e da estrutura dos nossos hospitais e a falta de material humano, a gente acaba pedindo essa transferência para um centro de referência em ECMO. A partir do momento que essa terapia ela demanda uma complexidade, um número de profissionais habilitados para estar manuseando esse dispositivo. O sucesso dele é diretamente proporcional a essa dedicação desses profissionais e à estrutura hospitalar. Por causa da Covid, o grupo de especialistas em ECMO no Rio Grande do Norte tem encontrado dificuldade em achar profissionais para trabalhar com a máquina, que precisa de médico, de intensivista, de uma profissional chamada perfusionista, que fica 24 horas monitorando o aparelho para que não haja coágulos, e fisioterapeuta. Por isso que manter um paciente ligado a essa máquina sai tão caro. Tem o aluguel da máquina, mais o custo diário do equipamento e as diárias das equipes. Há quase 2 anos foi a ECMO que salvou a vida de Renata. Ela tinha acabado de se formar em medicina, quando descobriu que o câncer, que já tinha tratado há 2 anos com quimioterapia, tinha voltado. O tratamento contra o linfoma acabou prejudicando o pulmão. A gente conseguiu fazer essa transferência de Natal para São Paulo, ontem no ar, com a ECMO, que todo mundo achava que seria impossível fazer uma viagem tão longa assim, com a ECMO, que é tão delicado, né? E consegui chegar aqui, vim de UTI para UTI, na UTI no ar. Quando chegou aqui, trocamos a ECMO do hospital daqui, e eu passei 52 dias na ECMO, aqui na UTI. 45 dias esperando um pulmão novo, e depois do transplante passei mais quase 2 semanas na ECMO.
Hoje está em São Paulo, transplantada de um pulmão. Quando passar a pandemia, deve fazer o transplante do outro pulmão. No final de 2020, ela reuniu fotos e vídeos de todo esse período de luta. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Hoje, assim, apesar de eu estar usando um pouquinho de oxigênio, eu já estou muito melhor do que eu estava. Então, eu consigo fazer tudo em casa. E antes eu estava acamada, né, total. Dr. Renato também cuidou do caso de Renata e esclarece que nem todo caso grave de problemas pulmonares é possível usar a ECMO. Há contraindicações e cada caso precisa ser avaliado. Mas nos casos em que ela é indicada, salva vidas. Agora, infelizmente, ainda é de difícil acesso por causa do custo. Em março de 2020, no início da pandemia, 5 deputados tentaram implementar um projeto para que se liberasse de forma em urgência esse procedimento no rol do SUS. Então, realmente, na prática, no SUS não é acessível. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. E essa história da Renata é um grande exemplo de fé, de determinação e também de como o avanço da tecnologia na medicina tem ajudado a salvar a vida de pacientes. Vamos fazer um rápido intervalo que passa rapidinho. Na volta, você vai ver que empresários lançaram um festival do café em Natal. Há uma estratégia alternativa para tentar driblar a crise financeira. E ainda hoje vamos conversar com o secretário estadual de Saúde, Cipriano Maia, sobre as 5.000 mortes infelizmente registradas por Covid-19 no Rio Grande do Norte. Reloginho na sua tela com imagens da João Medeiros Filho, trânsito tranquilo. E a sexta-feira que já vai ficando ensolarada na capital. São 7h48, o Bom Dia RN volta já.